lindos, crocantes e irresistíveis. Os biscoitos amanteigados natalinos encantam no sabor, no visual e te ajudam a faturar no final do ano. No sexto vídeo do nosso especial de Natal, eu vou te ensinar esse biscoito perfeito. Ele é crocante por fora, macio por dentro e é coberto com uma pasta de leite ninho sabor chocolate incrível. Se prepara porque esses são os biscoitos de Natal mais lindos e saborosos que você já viu. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Me conta aqui nos comentários que receita não pode faltar no Natal da sua família? Ou então, você sabe, né? Manda aquele coraçãozinho que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque eu vou te dar dicas valiosas sobre armazenamento e validade que vão fazer toda a diferença na sua produção. Não se esqueça que todas as medidas dos ingredientes estão certinhas em gramas na descrição do vídeo, logo embaixo do título, para você seguir direitinho e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Vamos preparar a massa dos biscoitos? Para ele, a gente vai colocar aqui na batedeira 400 gramas de manteiga, 360 gramas de açúcar refinado. Vou encaixar o batedor Globo e a gente vai bater até formar um creme bem branquinho. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas você pode usar açúcar de confeiteiro também. Só não indico que você use margarina, porque ela não deixa o biscoito suficientemente firme. Então o desenho pode deformar depois que for para o forno. Massa batida, ela já está bem cremosinha. Olha aqui essa textura. E agora eu vou adicionar aqui na batedeira 2 ovos, algumas gotinhas de extrato de baunilha. E essa baunilha é opcional, tá? Você usa se quiser. O biscoito já tem um aroma muito marcante de manteiga por causa da quantidade desse ingrediente, então você não precisa colocar baunilha se não quiser, ou se preferir também pode saborizar com outros ingredientes, como castanhas, especiarias, canela, que também fica perfeito. Agora a gente vai encaixar o batedor Globo novamente e vamos bater por mais um minutinho. Tudo pronto. E olha que batimento, que massa super cremosa. Eu vou retirar a tigela aqui da batedeira. Vou retirar todo o creme que está aqui no batedor. Passo a espátula aqui nas laterais para conferir se está tudo bem batido, se não tem pedaços de ovos e nem de manteiga grudado aqui no fundo da tigela da batedeira. Agora a gente vai peneirar aqui sobre a massa 720 gramas de farinha de trigo e eu vou dividir essa farinha em 2 partes, tá? Não se preocupe que eu deixei as medidas em xícaras aqui embaixo na descrição do vídeo para você também. Coloco a metade da farinha de trigo, peneiro. Dou uma mexida aqui com delicadeza, só para facilitar todo o meu processo. Agora que eu misturei a primeira parte, a gente vai colocar o restante da farinha. Depois de peneirar, a gente vem mexendo com a espátula até que a massa chegue ao ponto. Chega um momento que eu preciso parar com a espátula e aí a gente vai colocar a mão na massa literalmente. Essa para mim é a melhor parte. A massa está pronta e a textura é essa aqui. É uma massa macia, não é uma massa extremamente firme, mas ela não gruda nas mãos quando você estiver usando as luvas. Você pode achar que ela está macia demais, mas não caia na tentação de adicionar mais farinha, hein? Se você fizer isso, o biscoito vai ficar muito firme, muito duro. Olha que textura linda! Agora que a massa está pronta, a gente vai abrir antes de cortar. Para abrir a massa, eu abri um saquinho de congelamento e estou usando as 2 partes. Também vou usar o nivelador de biscoitos da Blue Star. Aqui eu estou usando o nivelador que tem 6 milímetros de altura e um rolinho para abrir a massa. E aí é um processo muito simples. Eu vou colocar um pedacinho de massa aqui sobre o plástico, coloco a outra metade do saquinho aqui por cima, posiciono as réguas niveladoras aqui na lateral e a gente vem abrindo a massa com o rolinho. Primeiro eu abro nessa direção, viro aqui o saquinho plástico
Posiciono o nivelador novamente e vamos abrindo. Agora eu vou refazer todo o processo até abrir toda a massa que está na tigela. Agora é muito simples, eu vou colocar essa placa dentro de uma forma e vou levar essas massas de biscoito para a geladeira por pelo menos 30 minutos antes da gente voltar para cortar. Enquanto essas massas descansam na geladeira, vamos preparar a pasta de leite ninho de chocolate? A pasta de leite ninho já é uma velha conhecida da confeitaria, mas hoje a gente vai fazer em uma versão diferente. A gente vai fazer uma pasta de leite ninho no sabor chocolate. Para ela eu vou usar 2 xícaras de leite em pó. Aqui eu estou usando ninho, mas você pode usar o leite da sua preferência. Vou acrescentar 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau, também 1 colher de sopa de glucose de milho. Essa glucose é opcional, mas ela vai trazer mais brilho, mais elasticidade à nossa pasta. Agora a gente vai para o último ingrediente, meia caixinha de leite condensado. Na verdade, não tem quantidade certa de leite condensado. A gente adiciona e vai mexendo a massa até que ela chegue ao ponto. Então eu vou colocar aqui a metade. Começo misturando tudo com uma espátula. E depois não tem jeito, precisa colocar a mão mesmo. A gente vai sovando até que a massa fique bem homogênea, se descolando da luva. Aqui tá muito duro, muito seco, então já sei que eu posso colocar o restante do leite condensado. Um ponto muito importante, essa pasta nunca dá errado, tá? Se você perceber que ela tá seca demais, dura demais, é só ir adicionando o leite condensado até chegar ao ponto. Já se você achar que ela tá mole demais, grudando demais na luva, é só adicionar um pouco mais de leite em pó e de açúcar para ela ficar mais firme e também chegar ao ponto. A minha massa estava muito seca, precisei adicionar mais leite condensado, então a gente chegou aqui a 3/4 da caixinha de leite condensado nessa receita. E quando ela chega nesse ponto aqui, você pode observar que tá difícil de mexer aqui na tigela, né? Então vou colocar um tapetinho de silicone na bancada, transferir a massa para cá. E agora a gente vai sovando. O restante do pó que está na tigela, eu venho adicionando aqui em cima da massa. E aqui, quanto mais a gente vai sovando essa massa, mais bonita, mais brilhante ela vai ficando. Olha só que beleza a textura dessa massa de leite em pó de chocolate. Ela fica brilhante, flexível e muito fácil de trabalhar. Eu vou reservar essa pasta, guardando ela dentro de um saquinho bem fechado, que é para não ressecar. E agora vamos cortar os biscoitos. Depois de preparar a pasta, eu retirei a massa do biscoito da geladeira e olha só como ela tá bem mais firme, bem mais fácil de manipular. Para cortar os biscoitos, eu vou usar o cortador com carimbo da Blue Star. Nesse primeiro momento, a gente vai usar só o cortador mesmo, vamos reservar o carimbo. E aí é só retirar o saquinho plástico, cortar o biscoito, retirar a massa que está aqui ao redor, e é assim que o biscoito vai ficar. E a massa que sobra eu junto, abro novamente e vou repetindo o processo até terminar tudo. E depois de cortar todos os biscoitos é muito fácil. É só forrar uma forma com papel manteiga, colocar os biscoitos cortados bem gelados e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente de 10 a 12 minutos. E se você quiser, pode guardar os biscoitos assim já cortados, congelados, separados por saquinho plástico. Aí é só levar eles para o forno congelados mesmo no dia que for vender. Depois de 12 minutos no forno, os biscoitos já estão assados e olha só que belezinha! Agora eu vou deixar eles esfriarem na grade antes de decorar.
Enquanto os biscoitos vão assando, eu vou sovar e vou abrindo a nossa pasta de leite ninho de chocolate. E a pasta é assim, toda vez que você for usar, precisa sovar para que ela volte a ficar maleável e não fique quebradiça desse jeito aqui. Eu estou usando esse tapetinho de silicone que já está bem velho, bem usado, mas se você preferir, pode sovar em cima da bancada mesmo. Para não grudar, é só polvilhar um pouquinho de maisena. Pasta pronta. Agora eu vou colocar o mesmo nivelador aqui do lado e vou abrir com o rolinho de biscoito. Eu quero que a nossa pasta fique um pouco mais grossinha mesmo. Ela é muito gostosa, então quero que as pessoas sintam bem o sabor. E aí, depois de abrir a pasta, eu corto com o mesmo cortador que usei para cortar os biscoitos. Mas agora eu vou usar o carimbo para marcar e decorar essa pasta de chocolate. Pressiono, retiro o carimbo, o cortador e olha só como o nosso aplique fica perfeito. Repito o mesmo processo novamente. E assim eu vou cortando os apliques para todos os biscoitos. E para finalizar é muito fácil. Eu derreti cobertura fracionada branca, coloquei na manga de confeitar. Vou passar aqui na bordinha dos biscoitos. E não precisa ser uma grande quantidade e nem chegar muito na pontinha. Também vou passar um pouco aqui no meio. Encaixo o aplique aqui por cima. Pressiono levemente e vou acertando para que ele fique bem encaixadinho com o biscoito. Se tiver algum local que não está coincidindo muito bem, aqui como o braço, eu venho acertando. Agora sim, nosso biscoito está prontinho. Olha como é fácil, prático de fazer e ele fica lindo. E eu estou usando cobertura branca, mas você pode usar cobertura escura também se preferir, tá? Não precisa ter muito capricho na hora de passar essa cobertura fracionada, porque ela nem vai aparecer. E eu estou usando a cobertura, mas se você quiser, pode usar também a glucose para colar a pasta no biscoito. Venho acertando para encaixar o aplique perfeitamente em cima do biscoito. Retiro as rebarbas se houver alguma. E olha que coisa linda o nosso biscoito. E assim a gente tem os biscoitos mais lindos, deliciosos e fáceis de fazer desse Natal. Olha que delícia! Eles ficam crocantes, mas ao mesmo tempo super delicados por dentro. A combinação da pasta de leite de chocolate macia com o biscoito crocante ficam sensacionais. A aparência é sensacional e o sabor é mais incrível ainda. Ele é macio e derrete na boca. E para embalar é muito fácil. Eu vou usar uma folha de papel manteiga decorada, dobrada, mais ou menos aqui do tamanho do biscoito. E aí eu vou colocar uma gotinha de cobertura fracionada no papel, colar, só para a gente ter um pouquinho mais de segurança. Depois eu vou usar um saquinho PP de 11 por 19,5 centímetros e vou colocar o biscoito aqui dentro. Vou selar uma área mais próxima da ponta do saquinho com a seladora. Assim a gente tem um biscoito com uma durabilidade muito maior, sem murchar e sem alterar também a textura da pasta. Agora eu vou virar ao contrário, vou dobrar essa pontinha e vou fechar colando a minha etiqueta. Olha que embalagem prática, fácil e super econômica. Me conta se tem como resistir a uma delícia dessas.
Você percebeu que agora todos os materiais que eu uso para fazer o vídeo e também aqui na cozinha aparecem aqui embaixo na tela? É só clicar nas imagens e garantir seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga sempre receitas incríveis para você. Essa receita me rendeu aproximadamente 32 biscoitos. A validade dele é de 5 a 7 dias depois de assado e ele deve ser conservado bem embalado. Você também pode congelar a massa crua por até 90 dias e ir assando à medida que os pedidos forem chegando. Além desses biscoitos aqui, nós já fizemos outras opções sensacionais aqui no canal. Para conferir a receita, é só clicar nas imagens que eu deixei aqui na tela. Eu deixei as informações de preço de custo e também sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar embaixo do título do vídeo e arrastar a tela para cima. Experimenta fazer esse biscoito aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, um feliz e abençoado Natal para você e para sua família. Obrigada por mais esse ano junto comigo.